Bom dia, viajantes. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer a nossa leitura? Eu resolvi fazer uma leitura um pouquinho mais estendida para o mês de julho. E eu estava pensando aqui, pessoal, provavelmente eu não vou ficar gravando toda semana, né? É algo que eu estava experimentando e eu acredito que um conteúdo maior e no sentido voltado mais para o mês, eu acho que vai beneficiar tanto a mim, né, quanto as pessoas que vão se conectar com esse trabalho. Então, é isso. Então, vamos falar de julho de uma forma um pouquinho mais profunda, né, para nós estarmos nos alinhando a essa consciência, né, do inconsciente coletivo, na verdade, para que a gente consiga estar metabolizando melhor, né, essas energias, né, trazer realmente para o nosso campo, né, metabólico e poder estar caminhando com essas energias de uma forma mais positiva, né, vamos dizer assim. Quando a gente começa a buscar os conhecimentos, né, a entender. Deixa eu já colocar aqui, vou trazer vou virar aqui, olha. As energias do tempo, né? Entendendo que o tempo ele é... Tem uma música do Renato Russo, hoje eu tô indo pra música, né? Que diz que o tempo é mercúrio cromo. O tempo é tudo que somos, e é um fato. Pra mim, pelo menos, né? E eu percebo que quando eu falo nos vídeos, né, é importante acreditar na força que cada um carrega. Eu percebo que quando eu era adolescente, né, e a vida já dava sinais, haverão sinais, né, de que todo esse trabalho que eu faço hoje já tinha muito a ver com o meu caminho, com a minha estrada, e por N motivos, né, que a vida vai acontecendo, vai jogando, eu fui me afastando, fui perdendo força de construir aquilo que eu deveria, né? Tendo esse compromisso, essa responsabilidade primeiro comigo mesmo e assim para cada um de nós, de estar construindo aquilo que é um caminho que é tão benéfico para si mesmo que automaticamente você se capacita, né? A estar entregando aquilo para o outro. E todo mundo tem. Todo mundo tem. Eu fui na feirinha do Limoeiro ontem e tem uma pessoa lá que eu admiro muito o trabalho dela. Vou falar do trabalho dela aqui, né? Estou usando hoje aqui uma arte, né, que ela faz para embelezar a matéria, né? Que é um brinco, a Paola. Ela trabalha com acessórios de uma forma muito bacana. Depois eu coloco aqui o Instagram dela, vou fazer, ó, Paola, tô fazendo uma propaganda, né? Não gosto de falar assim, mas enfim, linguagens ainda antigas aqui. Tô fazendo um merchan do seu trabalho, que eu admiro muito, viu? Tem aí meu respeito. Tanto é que eu sou uma pessoa assim, eu tenho dificuldade, gente, de usar algo que pra mim não tem um sentido profundo. Então tudo que eu coloco no meu corpo, na minha matéria, é porque para mim tem uma simbologia muito grande. E às vezes as pessoas têm dificuldade com isso, né? Não tem uma... Assim como eu, claro, eu tenho dificuldade em muitas áreas, né? Mas a gente precisa criar uma opinião e uma identidade. Isso é muito importante. Então, né? A gente está aqui para falar de julho. Falar do movimento, né, do movimento que acontece nesse mês é muito importante. Esse mês fala muito de como a gente está construindo a nossa estrutura emocional e de como essa estrutura, né, para a gente avaliar se ela está em equilíbrio ou não. O emocional fala nesse sentido de caminhar, né, tudo que caminha com a gente na vida, ela serve para nos fazer fluir, e a água é isso, né? O segundo tempo da água é a fluidez, é aquilo com que faz com que a gente caminhe e vá fluindo de uma forma onde a gente vai contornando os obstáculos, né? Que é natural, a vida não vai parar,
para que cada um passe sem nenhum obstáculo a ser superado. Isso é algo que para mim ficou muito claro, né? É uma mensagem que eu divido com as pessoas, porque a gente acredita que, porque quando eu estiver equilibrado as coisas não vão. Não, o equilíbrio é um trabalho constante. A gente precisa ganhar musculatura energética, a gente precisa manter firme aquela ideia, né, que cada um coloca na vida para poder manifestar a sua expressão. Ontem eu estava me lembrando de uma frase, né, que a Argemira, minha mentora, me falava, né, nas nossas conversas, né, para a gente refletindo sobre a questão da polaridade de todas as expressões, né? O ego, por exemplo, a gente estava falando nessa postagem do ego, né? O estado egóico, né, é um estado onde o ser busca a aprovação do outro, né? O estado ego é quando o eu sou, ele busca a aprovação de si mesmo, né? Hoje teve um período em que eu lutei muito contra isso, né? Para eu entender e equilibrar isso dentro de mim. Quando eu percebi que eu fazia algumas coisas esperando que o outro aprovasse, esperando que o outro visse a beleza daquilo, enfim. E é natural, aí isso é das idades, né? Tem uma idade que a gente tá e que a gente fala, nossa, olha o que eu fiz, olha isso que a gente quer, né? Aí depois a gente percebe que isso, na verdade, é uma amarra, a gente fica atrelado a uma ideia que, na verdade, não nos faz evoluir, não nos faz expandir. Hoje, quando eu faço esse trabalho, né, tipo hoje, entendendo que é algo que eu precisei estudar, eu precisei aprofundar, eu precisei vivenciar para eu poder falar, não, agora eu posso, né, agora tá bonito para mim, agora tá pronto aqui para mim e automaticamente eu só entrego. É o doar, né? Doar sem saber a quem, mas sabendo que com certeza, como tudo nesse universo está conectado, quem tiver que chegar aqui e ouvir essas palavras, essa troca, né? Esse trabalho, esse conhecimento, é um trabalho, eu sobrevivo disso. Eu vivo desse conhecimento, né? Porque sabe quando a gente chega num tempo que a gente olha pra gente e fala, eu realmente nasci para isso. Nasci para isso. E aqui estou. Então vamos, né? Você aí desse lado neste momento, pegue, vou falar o bordão, né, da galera da internet, pegue aquilo que ressoar contigo. Pegue as informações, né? Como se cada um tivesse realmente sintonizando o seu momento para a gente levar isso aqui de uma forma onde vai levar a cura necessária para o que cada um quer neste momento. E eu tenho certeza que haverão sinais. Eu ouvi a bendita música, gente, não é muito a minha praia esse estilo de música. Haverá sinais? Haverá. Escuta aqui o que essa viajante do primeiro tempo do ar está compartilhando. Presta atenção. O que você ouvir aqui hoje, que tocar em você profundamente, não é porque eu estou falando, não é porque realmente é assim que acontece. Automaticamente você vai perceber o sinal de que algo está sendo curado. Porque todo mundo está doente. E o nosso emocional, ele sinaliza isso de uma forma muito profunda, mas a gente precisa parar, né, para observar. E como tudo é o todo o tempo todo, né, reverbera. Partiu então? Eu vou fazer uma leitura bem dinâmica aqui, trazendo uma ideia para cada um. É o seguinte, cada um tem uma cruz para carregar. Até o mestre da alquimia, o grande mestre, né? Eu falo, o grande mago, o grande alquimista. Eu tenho Cristo, né? Esse ser que veio também fazer uma experiência aqui no plano terreno, também como uma referência, assim como tantos outros. Mas eu gosto de trazer ele aqui para a nossa linguagem, porque é uma linguagem que a maioria de nós conhecemos, né?
foi a melhor mensagem nos últimos 2000 anos. E a gente ainda está trabalhando para entender, né? Então, cada um tem uma cruz. Eu faço esse trabalho também da cruz magna, gente, do chakra do tempo. Quem quiser fazer o seu mapa, quiser fazer um acompanhamento para descobrir, né, quais são os verbos, as forças motrizes que atuam dentro de cada um. É um trabalho bem legal, bem importante, que vai ajudar a dar muito direcionamento na vida, né? Então, para quem já estiver pronto, aí mais um merchan do meu trabalho, né, como alquimista temporal, trazendo aqui a importância de que a história de cada um conversa diretamente com a gente o tempo todo. Opa, pediu aqui, vou virar já. É a carta que eu pedi de luz da nossa cruz. E agora eu vou pedir aqui uma cartinha pro caos. Eu vou aceitar essa que virou. Fechei o olho aqui para não ver a outra, gente. Agora, o que vem reverberando do passado aqui no presente, oráculo? O que vem reverberando no passado? A cruz tem 4 pontos, né, gente? Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vou usar essa linguagem para entender. E aqui eu estou fazendo realmente um movimento de cruz. Eu ainda não tenho habilidade para ficar mostrando aqui para vocês, mas enfim. Até porque esse não é o foco, não é o intuito de ficar mostrando. O intuito maior aqui é a mensagem, né, que cada um vai receber. Energias do passado, que influenciam, que a gente precisa trabalhar. Passado. Passado. Vai ficar um pouquinho longo esse vídeo, mas como eu falei, eu acredito que para quem tiver que chegar vai valer a pena. Para mim já está valendo. Então é para mim aqui primeiro que eu estou fazendo. E é claro, não posso deixar de falar com a espiritualidade maior que me guia também, né? Na minha própria evolução. Vamos lá. Olha o passado. O passado não tá querendo se mexer não, gente. Traz... Opa! A primeira que virou aqui... Muito importante já essa mensagem do passado. Peraí, gente, que virou aqui uma cartinha. Eita, Lili. Vamos lá. Vamos lá. E o presente, oráculo? O que tá aqui no presente? Opa. Com certeza. Com certeza. Bom, é muito importante no mês de julho a gente trazer pra gente a consciência. Eu tô falando no mês de julho, gente, porque a leitura, eu tô voltando para essa energia que caminha nesse tempo construindo algo, tá? Pra gente ter uma ideia mais assim, mais fixa nisso que eu vou falar, por exemplo, o mês de julho acontecendo, ele está elaborando toda uma energia na natureza lá fora para que já se confeccione a próxima estação. A próxima estação que a gente vai viver é a primavera, né? Então, dentro da gente também, né, acontece todo um movimento energético que vai criando aí em cada um a sua estação, dentro do que está vivendo, né? Eu falo que tem muitas pessoas que tá no inverno, mas está em pleno verão. Enfim, divagações aqui, né? Mas a carta que eu pedi aqui no ponto de luz, aquilo que nos ilumina, que vai nos iluminar realmente, né? E trazer esse arquétipo pra gente, é a gente trabalhar os nossos medos. O medo tá atuando muito na área mercurial, nessa área que a gente fala, né, da cabeça da pessoa, sabe? Sabe quando a gente tá falando, ó, se tiver que ir, certifique-se de que tá tudo ok, de que tá tudo organizado e vai com medo mesmo, leva o medo junto na mala, mas vai. E é muito importante a gente entender que às vezes a gente tem medo das coisas, tá no escuro, por quê? Porque a gente não conhece. Talvez se a gente estudasse mais, né? Porque essa carta fala muito do que a gente conhece e desconhece. Às vezes a gente até passou alguma coisa no passado que deixou que a gente falasse, nossa, isso aí eu não me envolvo nunca mais, eu tenho medo. Mas às vezes ali
tá um potencial que, por conta de uma parceria, por conta de algum acontecimento, acabou intimidando o espírito a ir viver a sua verdade. Então, deixar com que o medo trabalhe, né, seja o senhor dos nossos destinos, do nosso emocional, não vai ser legal para ninguém. É uma carta que, quando ela sai aqui, eu falo, opa, peraí. E a gente naturalmente vai ver, né, coisas que estão acontecendo no mundo, ó, que tá levando a gente a ter mais medo. Gente, tem medo, tem gente que tem medo de sair de casa. Tem gente que tem medo de respirar. Tem gente que tem medo de viver, enfim, medo, 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 medo. É uma carta forte, eu vou mostrar para vocês. Que ela contamina mesmo, né? Aqui a nossa cabeça e a gente fica preso. Né? Não acreditando nas nossas potências. Vamos pedir aqui para saber do que esses medos ele vem falar, né? O que ele está querendo dizer diretamente para a gente, esses medos. É porque a gente não aprofunda no que a gente realmente necessita. E ter uma consciência de que nós somos tudo, né? Essa carta hoje tá profunda aqui a informação. Porque o medo realmente do que a gente não conhece, a gente pode buscar conhecer para desmistificar, né? Mas aqui tá falando muito de acreditar, ó, vou para a cartinha aqui de baixo, que eu falei assim, que é aquilo que é o caos, né? O medo, ele impossibilita de que nós, por exemplo, possamos trabalhar a multiplicidade de infinitas formas que a gente pode ter de lidar com as coisas na vida, com a nossa intuição. Intuição é aquela parte nossa, e às vezes, eu atendendo a galera, eu falo assim, olha, sabe quando a gente escuta aquela vozinha aqui que fala, vai, faz, né? E você fala, não sei, tenho medo, tal, não sei o que, você fica dentro da cabeça da gente mesmo, é bem essa jogada, bem essa dinâmica aqui que esse mês vai pedir pra gente, né? E a gente fala assim, não, tô com medo, vou fazer, não acredita na intuição, automaticamente a gente deixa de acreditar nas infinitas possibilidades do que o universo pode trazer para cada um. E isso tá puxado, vai estar pesado esse mês, né? Acreditar na intuição, naquilo que a gente sente, né? Ou naquilo que a gente intui, né? Eu acabei de falar ali no começo, falei assim, hoje eu tenho plena consciência de que eu nasci para estar fazendo o que eu faço, trabalhando o que eu faço, por quê? Porque primeiro me enriquece automaticamente, é uma fórmula, né? Eu tenho, por isso dou. É igual amor, eu li um livro onde, né, Cristo faz essa fórmula, A igual T, né, igual A, igual D, eu não lembro direito, gente, não quero confundir ninguém aqui, mas amor é algo que eu tenho, por isso eu dou. Sabe aquilo que é natural na gente, né? E se eu não tenho, não tem como a gente doar, gente, aquilo que a gente não tem. Às vezes eu vejo pessoas que eu acompanho, né, e que assim como eu ainda não se aprofundou, né, nos seus medos, nas suas inseguranças, no desconhecido, que às vezes tem até vontade de conhecer, mas não conhece, por N fatores, né, cada um tem o seu, e deixa de abrir a porta de um dos nossos maiores poderes, que é o poder da intuição. Vai chegar um período aqui no planeta que, e já acontece, só que ainda é de uma forma que a gente não percebe, em que nós vamos trabalhar muito sem precisar ficar falando, gente. Porque a gente ainda precisa que a boca fala o que a gente ainda não sente, sabe? Sabe quando você encontra uma pessoa, você fala assim, nossa, essa pessoa parece que não tá bem. Porque você capta, você sente, e automaticamente aquela outra pessoa abre a boca e fala, nossa, hoje eu não tô bem. E ela nem te falou nada.
Ou quando você fica pensando muito numa pessoa e daqui a pouco tu encontra aquela pessoa e fala, nossa, olha só, né, que sinergia, que coisa. Então esse mês é muito importante a gente olhar pra gente de uma forma intuitiva. Ousar mesmo, ir conhecer aquilo que a gente tem vontade, mas não foi buscar. E se a gente também só conhece e não, o conhecimento ele só se transforma em sabedoria quando a gente vai lá e fala, não, eu fiz, eu sei. Eu lembro que teve um período que eu caminhei conhecendo, né, vivenciando os conhecimentos da Umbanda, e a galera falava, como é que é, como é que é, como é que é, e eu falava tal, né, e minha mestra falou assim, como é que você pode saber que é isso que a pessoa vai sentir? Eu falei, de fato, né, e aí eu fui aprendendo que foi mudando o meu discurso, né? Quando alguém me perguntava isso, eu falava assim, olha, vai lá, experimenta. Se isso conversou contigo, você tem vontade, você precisa experimentar para que você vença aí o medo, o receio dessa coisa que você não conhece, porque aí você vai se aprofundar naquilo e vai criar algo que é muito importante, né? Para que cada um desenvolva, vai desenvolver a opinião própria. A gente percebe que às vezes a gente tem uma opinião, mas é a opinião do que o outro falou, do que o outro viveu, porque a gente teve medo e só ficou com aquela opinião. Então aqui literalmente é isso, sair da zona de conforto, né? E pisar mesmo, aterrar aqui e viver as nossas experiências. Clarificar essa carta de força, porque isso é uma força, gente. Trazer a força para a terra, sabe? Aterrar mesmo. Ousar ser quem nós somos, quem nós pensamos. É claro que tem coisas que a gente vai falar. Quando eu fui entender os meus verbos da Cruz Magna, que no meu caso é o colidir, eu percebi que eu entrava em furadas, porque às vezes as pessoas não compreendiam a minha forma de me manifestar. E aí automaticamente eu achava que eu que não servia, eu que estava errada. E isso precisou ser trabalhado em mim. E esse é o convite que esse oráculo de hoje está falando, né? Da cruz que cada um tem que carregar, mas não é porque ela é pesada, é porque ela é para ser aprendizada. E vencer os nossos medos, a gente vai precisar sair da superfície, sim. Vai precisar buscar conhecer, vai precisar viver aquilo que nos amedronta, que nos assombra. E usar a nossa intuição, que é a nossa força, é o nosso poder. E acreditar, a fé. A fé não é religião, gente. A fé é um estado do espírito, tipo, eu creio, eu acredito. Eu tão somente creio e acredito porque isso é uma centelha divina em mim, seja qual for a vertente que cada um acredita. Eu peço aqui o que a gente pode estar trabalhando a mais nessa força aqui do arquétipo da rainha. A rainha é altamente intuitiva. Esse arquétipo aqui que tirei, né? Olha só, uma rainha de fogo trabalhando aqui com a energia do ar. O que é o fogo, gente? Um fogo sem ar não sobrevive. Não, porque o fogo ele precisa sempre estar sendo a nossa vontade, né? Oxigenado. E que se for com a ideia do outro, realmente não vai dar boa. Mas aqui é um convite para que esse mês a gente caminhe realmente com o fogo da força de vontade, aquilo que nos encoraja a buscarmos ser quem nós verdadeiramente somos. E às vezes a gente não mostra porque está esperando uma aprovação do coletivo. O coletivo, gente, é múltiplo, é infinito. Como é que a gente vai agradar todo mundo? Não vai rolar. Então agradar-se a si mesmo, né? Agradar-se a si mesmo é um tipo de graduação que cada um vai estar dando a si mesmo. Essa carta aqui é uma carta muito forte e fala de ação. Fala assim, ó, é hora de sair da zona de conforto. Julho é caminhar com o emocional equilibrado e a gente vai precisar sair da zona de conforto. Tem pessoas que vão se magoar, mas por quê? Porque ainda não entenderam que é hora dela fluir-se por ela mesma. Então tem uma energia chegando, não, já está aí no ar, né, nesse bloco energético, que vai fazer com que... O que é o fogo com a água, gente? Se a gente colocar ali, vamos trazer agora o elemento água para cá, o cabelo. O que é esse fogo com água, né?
Já pensou se tiver enchente, a gente tiver acontecendo uma enchente emocional dentro da gente? Precisa que o sol saia, né? Vamos supor lá na natureza, olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul, para que toda essa água ela comece a sublimar, né? A se transformar em vapor, em outra coisa, para que a Terra volta a ficar com estabilidade. Emocionalmente dentro da gente é a mesma coisa. É preciso que o fogo da vontade, essa força, né, ela vem e atua em nós para que tire aí os nossos excessos emocionais que estão deixando a gente em desequilíbrio para que a gente possa caminhar, a fluir, né? E aqui no passado, a carta que eu tirei do passado fala do verbo, uma carta de número 4. Olha que carta bonita, uma carta do Espírito que fala assim, olha, se ainda no presente a gente estiver caminhando com aquela ideia do passado que não é a gente, se a gente não trouxer o nosso espírito para a jogada, a nossa vontade, aquilo que a gente realmente quer ser, aquilo que nos faz brilhar, que nos ilumina no presente, ó, a estrela guia, que mais uma carta de fogo. E o fogo fala daquela coisa, né, de amar a si mesmo. Porque como é que eu vou entregar uma coisa que eu não tenho? Então, quando eu acho que essa máxima, né, amar ao próximo como a si mesmo, para mim conversa desse jeito, né? Eu só posso amar o próximo se eu tiver entendido como que é amar a mim mesmo. E às vezes a gente está cobrando aí algumas coisas no coletivo, botando. É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro, né? A gente precisa estar em contato profundo com a gente para a gente analisar as nossas causas e consequências. É a lei de causa e efeito, isso é o karma. Isso é o karma. Enquanto cada um de nós ainda, né, tiver usando até o medo mesmo para falar assim, ah, mas eu sou assim porque fulano fez isso. Não. Primeiro fez porque a gente permitiu. Ninguém faz com a gente aquilo que a gente não permite. Isso é sine qua non. A pessoa não me respeitou. A gente precisa se dar o respeito primeiro. E a evolução, gente, é muito solitária. Eu fiquei tanto tempo na minha caverna, né, no meu estado ermitão, que depois ficou difícil sair para fora e confrontar, que é um outro verbo da minha cruz magna de nascimento. Confrontar faz parte da minha natureza. Preciso aprender isso, né? Tá. Essa aqui caiu, dá licença que eu vou pegar. E se caiu no chão é para falar pra gente, ó, traz a informação, porque ela é importante pro presente. Porque aqui o passado está perguntando, e o seu caminho, o seu espírito está contigo? Você está caminhando para os seus ideais, as pessoas com que você está se associando, né? Eu também, vou falar assim no coletivo, né? O seu espírito está contigo, está lutando ali contigo, em espírito e verdade. Olha só isso, gente. A nossa responsabilidade com a encarnação precisa caminhar em espírito e verdade. E espírito, espiritualidade é um fogo mesmo. É um fogo transmutador que está numa parte nossa aqui. O corpo, a matéria física, os outros corpos etéricos, astrais, aquela coisa toda que a gente fala, né, em várias linguagens. É um tipo de roupa para revestir esse fogo que cada um tem. Eu vou pegar a carta. E olha a carta, gente, eu não tinha visto. Um ás de fogo. É bonita essa carta. Aliada a uma estrela guia. Leitura muito espiritual. Essa leitura não tem como eu falar. Que não é... Eu vou pedir aqui mais uma carta para clarificar ali. Que não é espiritual. Tá na hora da gente acordar, né? Entender realmente que somos matéria experienciando a vida com o espírito e não o espírito experienciando a vida material. É o inverso. Deixa eu ver se falei certo, gente. Nós somos uns seres espirituais vivendo uma experiência material. E não seres materiais vivendo uma experiência espiritual. A coisa não cai do céu.
mas ela vem do céu e somos nós. Plantar aqui na terra aquela semente, né, que cada um veio cultivar. E às vezes realmente é muito solitário nesse sentido, né? É yin. O yang é a força já do compartilhar isso. E fica aqui para mim o verbo. Ó. A carta que clarificou foi um 5 de copas. O 5 de copas fala de uma sensação, né, onde a gente não se sente satisfeito com a vida que a gente está tendo, que está levando, está cheio de frustrações. Por quê? Porque provavelmente a gente está repetindo coisas aí do passado que a gente sabe, mas sabe que não nos preenche emocionalmente, que não nos equilibra, né? Causando uma guerra mesmo, né, com as nossas águas, envenenando o nosso emocional. Isso vai trazer frustração. Então, não caminhar, né? Vamos supor, se eu estivesse fazendo alguma coisa hoje que não fosse isso que eu estou fazendo, eu estaria muito triste. E às vezes, construir esse caminho não vai ser fácil. Eu sei que eu comecei a dar atenção para isso de uma forma meio tardia. E automaticamente está me tirando alguns recursos que às vezes esgota. É cansativo, mas é necessário. É necessário trabalhar com aquele ser que cada um quer ser, para depois poder falar, eu sou. Então é um caminho, e o emocional tem que estar muito equilibrado. E aqui está falando que é hora de sair da zona de conforto para buscar construir o nosso emocional de uma forma, ao invés de ele nos atrapalhar, continuar nos atrapalhando, né? Nos atrelando a coisas, mágoas, sentimentos, que não nos faz caminhar, porque ainda estão presentes, que vai apagando, né? Jogando um balde de água fria em cima daquele fogo que nos alimenta, não vai dar. E as energias que estão disponíveis aqui agora é para isso. O mês de julho é para a gente perceber que o resultado, né, de como a gente manipulou aí a nossa água, a nossa terra, o nosso fogo, o nosso ar, não deu um bom tipo de éter, não é aquela energia que está nos deixando plenos. E automaticamente está fazendo uma bagunça também para o que está à nossa volta. Ao mesmo tempo, né, que cada um vai pegar tudo isso aqui e vai fazer deste momento algo renovador. Eu vou pedir uma mensagem aqui do oráculo cigano, né? Uma mensagem para colocar no centro aqui do nosso cardíaco, do oráculo cigano, trabalhando aqui ó, com várias culturas, gente. Cada cultura, ela tá falando de tudo isso que a gente tá falando de uma forma diferente, com uma roupagem diferente, mas no final quer dizer a mesma coisa. Então, as nossas águas, a água é o elemento que vem trabalhar na gente, o sentimento, a emoção, como, né? E cada tempo desse elemento, por exemplo, a água, quem nasce em março, geralmente não, março é um primeiro tempo da água, são pessoas que vêm desenvolver um sentimento, uma emoção, vêm desenvolver. Então vai ter que aprender, às vezes são pessoas que, se ela fica muito na superfície, ela não desenvolve uma sensibilidade, fica sendo um viajandão. Né? Esse mês da água, eu já vim falar como que essa água, né, que começou a ser construída, se ela está equilibrada. A água de novembro já é um outro tipo de água, mas vamos voltar aqui, né? Vem fazer, gente, mapa da Cruz Magna. Vai fazer uma diferença no sentido de curativa na vida de cada um. A cura é algo que a gente ainda também precisa entender. Eu demorei para entender o que é cura. Mensagem aqui do povo cigano. Eu vou virar as duas cartinhas, olha só. Mais uma carta aqui somada, 1 mais 6 dá 7. Tá falando do nosso espírito. O nosso espírito, ele tá presente no nosso caminho, no que a gente está fazendo. Se tiver, vai fluir. Se não tiver, o fogo vai apagar. A vontade, a gente até começa, mas daqui a pouco não consegue. Ou às vezes a gente está começando a analisar, né? O que a gente está querendo, com o que a gente está querendo caminhar, para saber se aquilo é um caminho que preenche a gente internamente. Porque se estiver caminhando porque o outro quer aquele caminho e o seu espírito não está junto, mas você vai fazer por algum motivo, ou por medo, ou por não acreditar na força que você carrega, não vai dar certo.
Por isso que o oráculo, ele fala, é uma previsão, sim. É prever o que já está aqui. E é uma pergunta que a gente faz. Tem que parar e questionar, gente. É muito importante o elemento ar neste momento, estimulando na gente o questionamento. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero isso. O meu emocional, ele tá bacana, equilibrado isso. O meu espírito tá aqui. Porque o seu espírito tá, com certeza, tá equilibrado. E aqui, né, essa carta, mais uma carta da estrela. Sabe lá os Reis Magos, né? Muitas pessoas conhecem essa... Eu vou falar lenda porque, na verdade, as coisas são contadas de um jeito, mas ela tem várias fontes. A gente precisa entender isso. Que fala da estrela d'alva, a estrela guia, né? Sinalizando que por aquele caminho ali, o menino Jesus, ele estava ali no caminho, ele começou o caminho, ele chegou aqui para começar a caminhar na Terra. Então aqui literalmente está falando daquela estrela muito interna que nos guia, que se ela não estiver presente, se a gente não identificar que é a nossa espiritualidade, a nossa estrela guia é a nossa espiritualidade caminhando com a gente, não vai dar boa. E olha só, a outra carta que saiu, gente, mais uma carta número 7, a gente está falando do mês 7, e aqui da cobra, a serpente, um símbolo que também, né, remete a, ela tem a sua polaridade, e aqui é positivo para mim caminhar com a sabedoria do espírito, daquilo que eu sei, daquilo que eu intuí. Lindo, eu super curti, e eu espero que vocês também. E eu vou pedir aqui uma mensagem da Grande Fraternidade Branca, com o oráculo dos 12 raios, uma mensagem final que eu vou ler para todos nós, né? Nossa, isso aqui, eu tô bem nessa vibe. É claro, eu sou parte do coletivo, né? E com certeza, tô seguindo. E eu fico feliz porque eu tô vendo isso aqui, eu falei, eu tô perdendo os meus medos. Estar aqui diante de todos vocês era algo que eu tinha muita vontade de compartilhar, de conversar de uma forma mais ampla, mais natural, e eu tinha medo. Então eu estou acreditando nessa força. Eu estou usando aqui esse fogo, né, o fogo do espírito, para acreditar no que me ilumina, né? Peço uma mensagem final para o mês de julho, para a galera que se conectou, para que essa energia já esteja chegando no campo de cada um, e tá chegando. Provavelmente quem tá ouvindo isso agora vai sentir até alguma coisa, um arrepio, qualquer coisa, mas tá aí, gente, a energia tá aí. E é maravilhoso esse universo, porque ele entrega pra gente a cada tempo as infinitas possibilidades. Olha só, o 6º raio, o raio rubi. Vamos ler, que eu vou ler. Lembra que eu falei que eu estou aprendendo sobre esse arquétipo aqui ainda? Tan, tan, tan. Vamos lá. 111, dá um 3. A pessoa, eu adoro cabala, gente, tô aprendendo, né? Tô aprendendo. Mas a cabala é fantástica. Poxa, quem sentir, né, de procurar esse conhecimento vai perceber que a vida ganha um outro sentido. Tem momentos, gente, que a gente literalmente caminha pelo vale da sombra da morte. Por quê? Porque algo a gente precisa realmente ficar tudo escuro para a gente procurar a luz interna. Isso aqui também fala muito disso. Então a mensagem desse raio aqui para a gente neste momento, ela diz o seguinte: a sua função para o novo milênio, olha só, a gente estava falando, né, do que a gente é e do que a gente pode entregar, é colaborar com o universo, fazendo com que o plano divino evolua em curto prazo. Lembra da carta de fogo? O fogo não espera, quando ele chega é para queimar. Hoje eu nem coloquei aqui, ó, vou colocar aqui, ó, meu foguinho, que estava aqui sempre presente. Simbologia, né? Significa que é preciso voltar-se para o desenvolvimento de um trabalho de aprimoramento da humanidade. A gente nasce humano, mas humanizar-se é um estudo, é um trabalho que cada um faz. Por isso que eu falei que é solitário, né? E uma grande potencialidade deste raio é a cura emocional. Lembra que a gente estava falando do emocional? Nossa, o oráculo é fantástico.
Haja visto que é o raio de atuação da era de peixes em que Jesus atuou. Os sentimentos e as emoções dominadas, ajustam o plano divino de cada indivíduo e do planeta como um ser vivo. Faz um elo entre as forças do infinito e a Terra, aliviando-a do desespero e das dificuldades emergentes neste início de século, dando lugar à esperança e à justiça suprema. A sua colaboração deve ter como princípio a perfeita fusão. E o verbo da cruz magna de Júlio, gente, o verbo que ilumina essa cruz para os nascidos desse tempo, chama-se fundir. E aqui está falando, ter como princípio a perfeita fusão entre o homem e Deus, a deusa. Não vamos esquecer, gente, que somos polarizados, masculino e feminino. Conte com a proteção do Arcanjo Uriel, para quem gosta, né, de conectar-se aí com as energias angelicais. Conte com a proteção do Arcanjo Uriel para a conclusão do seu plano divino. Que cada um, gente, no mês de julho, caminhe, né, com a sua porção espiritual, trazendo aí uma fusão de equilíbrio para o emocional, onde a gente vai estar atuando neste raio de uma forma equilibrada, né, entregando primeiro para a gente o que é de destino e destinando depois para o coletivo essa fonte enriquecedora, né, onde vai nutrir o universo daquilo que a gente quer realmente ver fluir no mundo. Eu desejo a todos um mês de julho adequado às suas necessidades, assim como as minhas, a romper os padrões aí, né, inconscientes do medo que está fazendo com que a gente ainda continue trazendo frustrações para o nosso caminho, elaborando uma água fluida para cada um, dentro da força que cada um acredita, com o foco e a fé. Um beijo.